Acho que agora vai, pessoal. Bora ver aqui. Foi. Opa. Pronto. Aí. Agora sim nós estamos ao vivo. Demorou um pouquinho, né? Rapaz, Marcos, tu acredita? Demorou. Sabia, eu pensei que era eu que tinha que ir pra aqui. E na verdade essa aqui é a primeira live que eu tô fazendo dividindo tela com alguém, né? Aí eu tive que sair aqui para perguntar pro Paulinho. O Paulinho me falou, não, rapaz, é o Marcos que vai ter que enviar a solicitação para ti. E Marcos, como é que tá o áudio aí? Então, tá cortando um pouco. E o meu, tá bom? Tá dando para ouvir, né? Tá dando para ouvir, tá dando para entender Só, tudo. o meu tá bom, o Sim, áudio sim. aí, Sim, a imagem. tá dando para ouvir legal. Eu vou só ver bem aqui se eu pego o fone para ver se melhora com o fone, rapidão. Tá ok, tá ok. Olá, como o Davi falou, mandou aí nos stories dele, nós vamos estar falando sobre um assunto muito pertinente, muito preciso, sempre vai ser, sempre foi e sempre vai ser pertinente falar sobre a importância das escrituras, um pouco de história que, que foi gerada em torno das escrituras e, e também dando um ponto de vista aí da importância das escrituras no presente momento que estamos vivendo, nessa pandemia, e também a importância dela em outras Continua situações da falando, nossa irmão. vida. Pode continuar Oi? falando aqui. Se apresenta para o pessoal que não te conhece. Eu vou colocar aqui no fone para ver se melhora. Vamos lá. Tá tudo ok aí? Agora eu só não estou te ouvindo, Davi. Eu só não estou te ouvindo. Você me ouviu, acho que o microfone não está funcionando. Vamos assim mesmo. Aqui tá ok. Tá ok. Tá ok. Então, bora dar início? Vamos lá, vamos lá. Amém? Então, pessoal, Amém. graças a Deus do nosso Senhor Jesus. Então, esse é o Marcos Viana. Marcos Viana é esse que é meu antigo professor do seminário e, na verdade, ainda continua sendo meu professor. Essa aqui é a verdade. Sempre agora que teve esse período de pandemia, infelizmente a gente não está podendo se encontrar muito, então eu tive essa ideia de chamar o Marcos aqui para a gente conversar de alguns assuntos, esses assuntos que estão assolando o mundo, e eu pensei em alguns temas para a gente estar conversando aqui com o Marcos está ensinando para a gente, e o tema escolhido foi esse, né? Que nós vamos falar a respeito da inerrância e autoridade das Escrituras em tempos de crise. E o tema escolhido foi esse, ao vivo nesse momento, que nós vamos falar a respeito. Eu queria pedir que você enviasse o link dessa live para o máximo de pessoas que você puder, até mesmo para pessoas descrentes, porque, por que pareça, Marcos, esse assunto a respeito das Escrituras é mais importante ainda para quem não é convertido. Porque existem muitas pessoas que nunca aceitaram Jesus por não confiarem na inerrância e na autoridade das Escrituras Sagradas. Então, para começar esse assunto, Marcos, eu queria fazer uma pequena introdução de uma passagem que está em João capítulo 5, versículo 39, que Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, como Jesus mesmo falou aqui, na época de Jesus não existia os 4 evangelhos, não existiam as cartas de Paulo. Então a Bíblia que Jesus usava naquela época era a escritura do Antigo Testamento. E uma coisa interessante a respeito disso é que Jesus, ele deixa bem claro, é somente através das escrituras que vocês conhecem o caminho da salvação. Como Deus mesmo ele falou para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8, medita nesse livro da lei de dia e de noite, tomando cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito, e assim serás bem-sucedido nos teus caminhos. Então, por que é importante nós estarmos falando a respeito das Escrituras Sagradas nesse momento de
caos nacional e caos mundial. Porque eu tenho observado que, pela falta de conhecimento da palavra e pela falta de confiança na palavra, existem até mesmo cristãos, servos de Deus, que estão sendo tomadas pelo medo, pela angústia, estão tendo a fé enfraquecida nesse momento de crise. E o que eu tenho observado também, Marcos, que tu, inclusive, tu falava muito disso, na época que dava aula para a gente no seminário, é a respeito da proliferação, né, do liberalismo teológico, que é um cristianismo que nega a inerrância completa de toda a Escritura Sagrada. Então, esse é o momento de nós conversarmos a respeito da inerrância e autoridade das Escrituras, para nós passarmos por esse momento da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, é um ensino importante tanto para o crente como para o descrente. Aí, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria pedir que tu falasse alguma coisa aí, Marcos, a respeito disso, amém? Amém. Bom, praticamente tu deste uma boa introdução. A Bíblia sempre, para nós que cremos, né, claro, sempre vai ser relevante. É a nossa regra de fé e prática. E para que esse volume dos 66 livros chegasse até nós, houve muita briga, muito derramamento de sangue, e de uma forma miraculosa ela chegou até nós pela preservação divina. Amém? E ela é importante, Davi e os demais ouvintes, ela é importante em todos os âmbitos da nossa vida, seja em qualquer situação que nós podemos estar, a Bíblia sempre vai ser importante, sempre vai ser a voz de Deus, sempre vai ser o meio pelo qual Deus vai falar com o homem, tanto crente como descrente. A pena é que o descrente, como diz Paulo, está com comichão nos ouvidos, cama nos olhos, mas esse evangelho nós temos que crer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele ainda fala tanto do judeu como do grego, e nós podemos hoje trazer para os nossos dias tanto do bêbado, tanto da prostituta, tanto do drogado, tanto daquele que é ladrão, daquele que é homicida. Ela é a salvação de todo aquele que crê. Aliás, ela expõe a salvação por meio de Cristo a todo aquele que crê. Amém? Então, amém, glória a Deus. Então vamos para a primeira pergunta, amém? Então, só adiantando o pessoal que está entrando aqui, mande o convite dessa live para o máximo de pessoas que você puder, amém, para que venham acompanhar esse grande ensino. E é o seguinte, pessoal, eu começo a mandar um convite para o pessoal, porque eu só vou fazer 3 perguntas aqui para o Marcos, vai ser bem rápido, e no final da live a gente vai estar abrindo espaço para você estar fazendo pergunta aleatória para o Marcos, sobre vários tipos de assunto, né? Tanto a respeito do assunto que a gente está falando, que é as Escrituras Sagradas, como de outros diversos assuntos. Então você que está entrando aí, vai preparando a sua pergunta para o final da live, amém? No final da live, o Marcos vai estar respondendo a pergunta de vocês. Então vamos para a primeira pergunta, Marcos. Como foi definido o cânon sagrado com os 66 livros da Bíblia? Isso aqui é uma pergunta interessante, Marcos, porque isso é um questionamento que muitas pessoas fazem. Mas como é que eu vou ter certeza de que esses 66 livros são a palavra de Deus e por que não entrou outros? Porque alguns deixaram de entrar. Então é uma pergunta bem interessante. Eu ia passar para ti, amém? Antes de eu começar a responder, a gente tem que fazer um levantamento do que a Bíblia, a importância da Bíblia. Então, é o seguinte, em mais de 4.000 anos, a humanidade existe, e a sua existência vem sendo de forma surpreendente registrada ao longo da história. Não é isso? Todo mundo sabe disso. Mas a pergunta é, como sabemos de Adão e Eva, que foram os primeiros habitantes da Terra, segundo a Bíblia?
Como sabemos a origem da Terra, de tudo que nela existe, das primeiras raças, dos primeiros povos, do primeiro homicídio, do primeiro ato de violência que acabou em homicídio, e sabermos de todos os outros acontecimentos de uma forma assombrosa e de uma forma providencialmente conduzida até chegar nos nossos dias. Como é que a gente vai saber disso tudo? Como é que nós temos ciência de que existimos num mundo cercado por uma natureza bela, cercada por uma história surpreendente? A Bíblia, ela não só conta esses eventos, mas traça toda a saga de Deus, Deus Yahvé, como autor de tudo que foi criado, de tudo que existe, é o providenciador da raça humana. A Bíblia, ela não procura, melhor dizendo, ela é desinteressada quanto a justificar que ela é a palavra de Deus. Ela começa dizendo, nas suas primeiras palavras, em Gênesis 1:1, ela começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja luz. Foram as primeiras palavras de Deus: haja isso, haja aquilo outro, haja separação entre o firmamento e o céu, entre as águas e o firmamento. Então foram as primeiras palavras de Deus. Então, tudo que existe, a existência humana, a existência do planeta, a existência do cosmos, a Bíblia fala. Ela não se justifica como palavra de Deus. Nós é que temos que dar uma justificativa, que é o que a gente vai tentar fazer, de que ela é a palavra infalível, fiel de Deus, inerrante, a palavra profética, a palavra de consolo. Nós que temos que, de uma certa forma, provar, no sentido de que eu tenho que dar uma razão da minha fé. Pedro fala: procura responder com mansidão todos aqueles que indagam a razão da tua fé. Então, quando alguém pergunta por que tu crê na Bíblia, eu vou ter que dizer por que eu creio na Bíblia. Na verdade, eu vou dar uma prova. Por que eu creio? Porque ela é autêntica, porque ela é palavra de Deus. Amém? Então, e claro, é impossível você falar desses assuntos que nós vamos falar hoje sem algo algo como base, porque tem muitos pormenores, são muitos fatos históricos. Amém? Então eu peguei alguns materiais, eu estou aqui com eles, posso até indicar para vocês, ó. Vocês vão estar vendo aí. Ao contrário, porque está fazendo uma live. Esse livro aqui é muito pertinente. Eu dei aula por ele no seminário. Vou mandar minha base, a Introdução à Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, de Norman Geisler e William Nix. Muito bom. Esse daqui é um dos melhores livros que eu já estudei sobre como a Bíblia chegou a nós. Outro é um curso básico da Teologia Vida Nova, Introdução à Bíblia, de Lard Hayes. Ele é muito bom também, muito simples, numa linguagem desprovida de conceitos técnicos. E a Bíblia, livro de arqueologia. Então, a gente vai começar aqui a falar. A gente não vai esgotar tudo, porque muitas coisinhas para ser dita. Demandaria umas 200, 300 lives por aí. Amém? Mas o que eu coloquei aqui, eu estou com o meu computador aqui na frente, é que... primeiro, aqui onde que a gente tem que saber, básica. Praticamente eu vou dar uma aula aqui. Básica, a gente tem que saber. É que o termo Bíblia não existe na Bíblia. Todo mundo sabe disso. Se você já... alguma Bíblia aí de vocês que estão acompanhando a nossa live tem o nome Bíblia, me mostre. Não tem o nome Bíblia. Bíblia foi lá por volta do século, se eu não me engano, do século II, que já foi aceito depois de Cristo, que esse nome já começou a circular na boca de alguns homens. O nome vem do grego Biblos, que era a casca do papiro
existentes naquela época. Então, para nós significa um compêndio ou uma enciclopédia de muitos livros em forma de um só e de cunho religioso. Então, isso significa Bíblia, é um termo grego. Amém? Então, mas vamos lá. Primeira coisa, como foi redigido, a pergunta do Davi, o cânon sagrado dos 66 livros da Bíblia? Olha, existe muitos pormenores. 500 anos dividido 250 antes de Cristo, 250 anos depois de Cristo, foram escritos livros sobre personagens do Antigo Testamento, sobre os apóstolos e sobre Cristo. Personagens do Antigo Testamento foram escritos livros de acontecimentos 250 anos antes de Cristo. E 250 anos depois foram escritos livros sobre os apóstolos, sobre Cristo. Agora, somente no século IV, a igreja, presta atenção, 500 anos de escritos de literatura religiosa, homens escrevendo sobre acontecimentos daquele tempo, tanto dos profetas, dos homens de Deus do Antigo Testamento, quanto do Novo. Mas somente no século IV, depois de Cristo, a igreja reconhece os 66 livros como inspirados por Deus. Agora, como eles reconheceram, aí é que há muita história, muito derramamento de sangue, muita gente dando a vida para que esses livros pudessem chegar até nós. Amém? Primeira coisa, o Davi falou cânon sagrado. A pessoa fala, meu Deus, o que é cânon? Cânon vem do grego cânon, que significa regra ou norma, uma regra definida ou norma definida. Diz respeito aos livros, que é regra ou norma, diz respeito ao livro normativo ou livro autorizado, inspirados por Deus para a inclusão nas escrituras sagradas. Por isso que a gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vem desse termo do cânon. É minha regra, é minha norma de vida, norma de vida de todo crente. Então, cânon quer dizer essa regra, norma definida. Então, foram definidos os 66 livros, pronto. Se tornou normativo, que vai nortear, autorizado e inspirados por Deus. Preste atenção. Autorizado, vamos pegando a deixa. Inspirados por Deus, agora pegue outra deixa, para inclusão nas escrituras sagradas. Aí já dá para entender muita coisa. Deus autorizou, Deus inspirou, autorizou para a inclusão no compêndio sagrado. Amém? A canonicidade, ou seja, a forma de agregar os livros, preste atenção, foi determinada por Deus. Não foi a antiguidade dos livros, nem mesmo uma aparente autenticidade, ou nenhuma comunidade religiosa daquele tempo que tornaram um livro canônico autorizado. Foi Deus. Amém? Deus autorizou esses livros, determinou. Ou seja, são os livros inspirados. Não foi nenhuma comunidade religiosa, não foi a antiguidade do livro, ou uma suposta autenticidade, ou porque ele era muito volumoso, ou porque ele era menos volumoso, ou porque foi a comunidade dos escribas tal, a comunidade dos fariseus tal. Não. Foi Deus que determinou tudo e todos esses livros que nós temos em mão. Amém? Então, um livro, ele não é valioso porque é canônico. Ah, esse livro é valioso porque ele é canônico. Não, ele é canônico porque é ou foi considerado valioso. Aliás, melhor dizendo, um livro é valioso porque é canônico e não canônico porque foi considerado valioso. Entenderam? Esse livro é muito valioso, ele fala disso. Então vamos jogar lá no cano. Não. Ele é valioso porque ele sempre foi canônico. O livro de Mateus se tornou valioso porque ele sempre foi canônico. Agora, o livro de Tomé,
Apócrifo de Tomé, ele não foi considerado canônico, também porque ele nunca foi valioso. Entenderam? Então, um livro se tornou valioso, tanto do Antigo como do Novo, porque ele sempre foi canônico. E ele não é canônico porque antes ele era valioso. Amém? Então, alguns princípios de canonicidade, ou seja, alguns princípios de como esses livros foram se tornados canônicos, ou seja, foram escolhidos. Deus concedeu autoridade e daí canonicidade à Bíblia. Todo livro, amados, que nós temos, Deus concedeu autoridade a eles. Por isso que eles são canônicos. De Gênesis a Apocalipse, todos esses livros, Velho e Novo, da Nova Aliança, da Antiga Aliança, são autoridades. São livros canônicos. Ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a igreja que você faz parte, a igreja que qualquer um cristão faz parte. Os católicos, eles pecam muito porque eles consideram a tradição acima da Bíblia. Então, como é que os católicos veem o cânon? A Igreja Católica ela acha que ela determina o cânon, enquanto a posição correta é que a Igreja descobriu o cânon, ou seja, descobriu todos esses livros. A Igreja, segundo o catolicismo, é mãe do cânon, ou seja, a Igreja é que manda e desmanda nos livros. Ela pode acrescentar livros, ela pode tirar livros. A posição correta, a Igreja é filha do cânon, a Igreja é submissa ao cânon. A Igreja é submissa às Escrituras. Eu vou tirar cânon para facilitar mais e colocar a Escritura. A Igreja, segundo a posição incorreta, a Igreja é magistrada do cânon. A visão correta, a Igreja é ministra do cânon. A Igreja não ensina o cânon, ela apenas ministra os ensinamentos das Escrituras. A posição errada, a Igreja regula o cânon, as Escrituras. A posição correta, a Igreja reconhece as Escrituras. A posição incorreta, a Igreja é juíza das Escrituras. A posição correta, a Igreja é testemunha das Escrituras. Nós testemunhamos o que as Escrituras dizem, as narrativas bíblicas a respeito da saga de Deus em busca do homem, ministrando a salvação desde o Antigo Testamento como forma de sombra, de símbolo, até a revelação no Novo. É a Igreja testemunhando, até a Igreja testemunha, melhor dizendo, tudo isso quando ela prega, quando ela ensina, quando ela tenta mostrar, expondo as Escrituras ao mundo. A posição errada, por fim, a Igreja é mestra do cânon, ou seja, das Escrituras. E a posição correta, a Igreja é fé. Amém? E Marcos, a Igreja... Interessante que tu falou uma coisa aí e até puxou aqui uma outra pergunta também, né? A respeito dessa questão de que uma ala da igreja acha que tem autoridade sobre a Escritura. E eu acredito que esse foi o mesmo erro também lá dos fariseus, né? Que a Bíblia diz que eles seguiam um certo costume dos anciãos, que Jesus questionou eles que aquilo não estava na lei. E aí a outra pergunta... É o seguinte, não, ainda estamos na primeira, mas a gente pode adentrar dentro desses pormenores. É o seguinte, olha. Cristo diz o seguinte. Cristo disse algumas coisas, se a gente for pegar, ele diz o seguinte, para os escribas e fariseus, ó, errais não conhecem as Escrituras. Em outra parte dos textos bíblicos, eles dizem assim, ó, vós invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições. Não é diferente, Davi e demais ouvintes. Não é diferente do que acontece hoje. Muitos de nós invalidamos a palavra de Deus pelas nossas tradições pessoais, pela cultura desse mundo. Nós erramos
porque nós não estudamos a Escritura. Nós achamos melhor sempre beber do que vem do púlpito. Claro, não estou condenando nenhuma palavra que vem do púlpito, mas nós acostumamos assim, só beber do que o pastor prega, do que o irmão fala. Nós não cavamos com nossas próprias mãos essa terra onde tem tesouros escondidos, preciosos, que é a Bíblia. A gente não tem essa preguiça mental. Por isso que muitas das vezes a palavra de Cristo para os escribas e fariseus serve para muitos de nós. Erramos sempre por não conhecer as Escrituras. Invalidamos a palavra de Deus pelas nossas tradições, pela nossa forma de agir, de dizer é assim, de não querer saber qual a vontade de Deus nas Escrituras, ou então correndo atrás de profeta A, de profeta B. E anulando, muitas das vezes, ou virando as costas, porque a Bíblia sempre diz. Muitas das vezes o profeta só vai dizer para tu ler as Bíblias. Já vi várias vezes homens de Deus, a pessoa correndo atrás de profecia, ele diz o seguinte: a Bíblia diz isso, isso e isso. A pessoa pensou que ele ia ouvir falar de eventos futuros da vida, a pessoa só corre atrás disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O que Deus diz, a Bíblia diz. O que as Escrituras diz, Deus diz. No Antigo Testamento era assim: assim diz o Senhor. No Novo Testamento, as Escrituras dizem, validando o que Deus disse lá no Antigo Testamento. Amém? Amém. Então, os livros canônicos aceitos pela Bíblia, aceitos da Bíblia, referem a outros livros que não estão disponíveis hoje. Por exemplo, em Juízes 10:13, fala de um determinado livro dos justos. Quando houve a lua e o sol pararam, ele diz que esses acontecimentos estavam todos escritos no livro dos justos, em algumas traduções no livro dos retos. Isso é literatura religiosa daquele tempo. No livro das Guerras do Senhor, lá em Números 21:14. Há outros livros apócrifos, os chamados livros perdidos, que continham muitas histórias registradas hoje na Bíblia. Agora, como os pais da igreja sabiam que esses livros não eram inspirados, esses livros do justo, mas que tinham eventos que a Bíblia relata e que foram relatados na narrativa bíblica. Agora, como foi difícil para os pais da igreja, vendo várias literaturas e tendo que olhar para por esses livros que nós temos hoje, para distinguir quem é quem. João fala o seguinte: se fossem descrever as ações de Jesus, depois de que ele ter ressuscitado, o mundo todo não caberia tanto os livros que seriam escritos. Mas já havia escrito sobre livros naquele tempo, livros religiosos, livros de atos de homens religiosos, inclusive de Cristo. Lucas 1 menciona uma profusão de literatura religiosa quando ele fala: antigo Teófilo, como você já viu, tem muitas coisas escritas a respeito dos eventos que já aconteceram esses dias. Paulo fala das epístolas falsas: não se demova da vossa fé, quer por isso, quer por aquilo, quer por epístola, como sendo de nós. Já fala muito. Então, amados, houveram muitas literaturas religiosas que falavam de eventos de tempos bíblicos. Agora, quais foram as marcas quais as marcas de inspiração guiaram os pais apostólicos quando eles identificavam e coletavam os livros inspirados? Vocês sabiam que até os próprios livros que hoje nós temos na Bíblia, eles foram postos em dúvida? Isso não é para enfraquecer a fé de vocês, mas eles foram em dúvida. Então, pelos pais da igreja, como assim? Eles, no labor de reconhecimento dos livros, usando as técnicas humanas, da crítica, do valor profético, do valor da aceitação,
eles olharam para alguns livros que hoje são inspirados, tem no Canon, nos 66 livros, eles olharam com indiferença. Mas isso foi o que validou esse questionamento, foi o que defendeu o valor do princípio e a precaução dos pais da igreja no reconhecimento desses livros. Foi depois disso, ofereceu certeza de que o povo de Deus realmente tinha os livros que Deus queria. É como você está ouvindo uma palavra, não, um exemplo, os crentes de Berea, quando ouvia Paulo, eles não foram, é Paulo, e aceitaram logo não. Eles foram olhando as escrituras e comparando com o que Paulo falava, analisando. Então, os pais da igreja, eles olharam para o livro de Tiago e viram, será se é? Será se ele passa pelo crivo? Será se ele... Então, eles olharam com indiferença na aplicação dos princípios e métodos de reconhecimento. Mas foi justamente isso que foi uma defesa e o valor desses princípios e essa precaução toda no reconhecimento da canonicidade, ofereceu uma certeza maior. Quando fechou o cânon, como eu falei, no século IV, então, o povo de Deus, nós temos os livros inspirados. Então, eu vou dar, para a gente encerrar esse assunto, quais eram os critérios? 5 critérios foram usados. Primeiro, o livro foi escrito por um profeta de Deus, tinha que ter as credenciais proféticas. O que é um profeta? Um profeta é aquilo que fala, que declarava o que Deus tinha falado. Se tinha esse valor profético, se tinha esse cunho profético, já era um ponto para esse livro. O autor foi confirmado, pelos atos de Deus. Isso aí do Antigo Testamento, né? Você está falando essa questão. Essa parte aí de analisar a credencial da profética. Pessoa. Isso. Mas aí no Novo Testamento era diferente assim a aplicabilidade? Não. A aplicabilidade não fugia muito à regra. Por exemplo, essa regra aqui, o autor foi confirmado pelos atos de Deus, o milagre. O milagre era um ato de Deus para confirmar sua palavra por meio do profeta para o seu povo. Claro, nem todo profeta fez milagre. Mas o milagre era um sinal da mensagem divina, que a mensagem era divina. O próprio Cristo disse, quando vocês forem pregando a minha palavra, esses sinais vos seguirão, acompanharão aqueles que creem em meu nome. Usarão demônio, falarão novas línguas, se beberem qualquer coisa mortífera, nada vos causará dano. Então, o autor tinha que ter essa confirmação do poder de Deus. A mensagem dizia a vontade de Deus. A mensagem, ela denunciava o que Deus queria. Ela veio com o poder de Deus. Ela foi aceita pelo povo de Deus. Então, esses eram os critérios que eles passavam a aplicar no reconhecimento dos livros inspirados. Amém? Então, o texto que nós temos hoje, ele é inspirado, ele é infalível e ele é inerrante. Essa palavra inerrante, ela é um termo novo, mas se você quiser dizer que ela é infalível, não precisa dizer que ela é inerrante, porque praticamente são as mesmas coisas. Então, ela é infalível, ela é inerrante. Inerrante no sentido de dizer que não contém erros. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. As cópias, o texto original chamado os autógrafos, que não existe mais, eles não têm erro. As cópias não. As cópias contêm erro. Agora, os autógrafos originais, eles não continham erros. Era a palavra de Deus pura, genuína, como assim ela foi dita. Agora, as cópias têm, mas as cópias contêm erros de alguma palavra que foi esquecida de colocar, que não prostitui a mensagem autêntica. Esses erros das cópias,
ela não prostitui, ela não ela adultera, ela não deixa o texto sem a sua divindade, ela não deixa aí. Ela não prostitui nem adultera o texto. São erros de copistas. Nós temos hoje, o que nós temos de Gênesis e Apocalipse é cópia, de cópia, de cópia e de cópia dos autógrafos originais, que não mais existem. Amém? Isso não derruba a fé de ninguém, isso não provoca, não é para provocar parafuso, apenas o que nós temos são cópias de cópias. É como você faz um poema, aquele poema rabiscado, você circula uma palavra ali, você tira uma palavra dali, aí depois você vai recopiá-lo, passando a limpo. Aí você corre o risco de esquecer uma letra. Isso costuma no WhatsApp. Você no WhatsApp você vai escrevendo um texto, de repente o corretor, maldito corretor, bota uma palavra que a gente não queria botar, mas a mensagem que tu quis dizer está lá na íntegra, apenas com alguns errinhos que não tiram a mensagem que tu quis dizer. É mais ou menos isso. Amém? Amém. E Marcos, uma coisa interessante que tu falou, né, a respeito de que os 66 livros da Bíblia do cânon sagrado, nada pode ser acrescentado nele. Não pode ser acrescentado nenhum novo, nenhum livro. Eu me lembro que até o Mel Gibson agora ele está, não sei se tu está sabendo, Marcos, mas ele está trabalhando na continuação do filme A Paixão de Cristo, que é a ressurreição. Vão ser todos os fatos a respeito da ressurreição de Cristo. E ele falou numa entrevista que ele vai usar muitas fontes extras bíblicas para contar a história, né? É uma coisa interessante, eu até pedi para tu falar disso, que às vezes as pessoas pensam que todo livro apócrifo ele é inteiramente falso e mentiroso, né? Mas dentro desses livros apócrifos tem muita história que realmente aconteceu, né? Só que a minha maneira de pensar assim, Marcos, me corrige se eu estiver certo. A ideia da palavra de Deus é mostrar a história da redenção. Entendeu? Então, por exemplo, os 4 evangelhos, os escritores, eles não se preocuparam em contar todos os fatos da infância de Jesus. Porque isso não era necessário. O propósito deles era contar sobre o ministério de Cristo, né? Eu queria que tu explicasse um pouco a respeito disso. Por que não podem mais ser acrescentados livros na Bíblia, né? O que impede disso acontecer, se existe alguma palavra definitiva, é apenas esse 66 e acabou. É uma questão interessante. Primeiro, fechando dando uma coisa concreta. Nada mais pode ser acrescentado na Bíblia. Nada mais. 66 livros, acabou. Marco, mas a Bíblia da minha tia, da minha avó, que é católica, tem mais 7. Tem mais 7. São chamados livros apócrifos, livros acrescentados pela Igreja Católica num concílio chamado Concílio de Trento, se não me falha a memória, em 1546 ou 76, uma coisa assim. Mas foi no Concílio de Trento. Interessante que a adição desses livros foi uma maléfica intenção da Igreja Católica se opor ao fechamento do cânon nos 66 livros. Veja só, a Igreja Católica sempre andou maldando as coisas. Ela, no fechamento do cânon, ela fez isso, ela fez uma ela tentou fazer uma contraproposta. Não, nós vamos adicionar. E nesse Concílio de Trento, no sínodo, que sínodo significa uma reunião eclesiástica, uma reunião religiosa, onde todo mundo concorda em comum acordo, redundante. Eles concordam unanimemente com aquilo que foi decidido. Isso é um sínodo. Então, o que foi que aconteceu? Nesse ano, 1546, se eu não me engano, no Concílio de Trento, eles, depois que adicionaram os livros, sabe o que foi que eles disseram? No discurso, eles disseram o seguinte, resumindo tudo:
reconsideramos esses livros, tais quais os demais recentes livros, como inspirados, divinamente inspirados, ele dizendo sobre os livros apócrifos. E todo aquele que não crê assim será considerado como anátema. Veja só. Então, todo católico ia entendendo, a partir desse concílio de Trento, nessa data, foi entendendo que se eles não crescem naquele livro, o povo não tinha a Bíblia em mãos, que naquele tempo a Bíblia era em latim, a missa era em latim, quem quisesse entender, que entendia. Claro que o povo não entendia, não tinha Bíblia em mão, mas eles entendiam uma coisa: se eu não creio nessa Bíblia, nessas adições nesses livros, eu vou ser amaldiçoado, eu vou ser maldição no meio do povo. Então, veja só, muitos séculos depois, até chegar nos nossos dias, muitas pessoas ainda acham que, se não crê naqueles livros, elas estão debaixo de uma sentença de maldição. Então, elas acabam dizendo que Deus, assim, preservou aqueles livros, tais quais preservaram demais. Mas a verdade é que apócrifo significa oculto. São livros que não têm autoria, muitos não têm autoria, ou são de pseudo-autores, e que têm um fundo histórico muito, muito bom. É o que dá para aproveitar isso. No caso, 1ª e 2ª Macabeus conta toda a revolta macabeia do período interbíblico, dos 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou profeta nenhum, onde ele estava preparando a plenitude dos tempos, preparando Israel, preparando a língua grega, preparando o poder bélico romano, enfraquecendo a religião romana. Estava preparando a plenitude dos tempos para que Cristo pudesse chegar no momento oportuno, como Paulo diz lá em Gálatas. Então, Macabeus conta esse período interbíblico, ele conta essa revolta macabeia, ele conta muita coisa daquele tempo. Então, é um conteúdo histórico muito válido. Agora, como inspirado, jamais. Parece alguns livros. Alguns livros, como aprenda, Davi. Alguns livros, como, se eu não me engano, Tobias, ou outros contam, já contam as práticas de acender velas para mortos. É só você pegar lá a Bíblia da sua avó, da sua tia católica, do seu tio, até mesmo da sua mãe que não é católica, você pode ler. É válido ler, você não vai estar pecando porque está lendo um livro apócrifo. Não, você está adquirindo um conhecimento, sabendo que ele não é inspirado, nem divino, não faz parte do cânon sagrado. Não foi autorizado por Deus. Não tem autoridade sobre minha vida. Aí parece, Marcos, que por exemplo, eu tenho uma Bíblia católica aqui em casa, eu já cheguei a ler sobre 1ª e 2ª Macabeus. Agora eu não me recordo se foi o próprio Macabeus que escreveu. Ele mandou alguém escrever, mas parece que o próprio escritor, ele reconhece que aquilo é apenas algo histórico, não é algo... Pois é. Quem escreveu, seja Macabeu, seja outro, seja o intérprete, não tinha intenção nenhuma de dizer esse livro vai ter que ser séculos mais adiante colocado como cânon sagrado. Não, eles fizeram como qualquer pessoa que está relatando um fato, como Euclides da Cunha, Sertões e Veredas, escreveu lá os acontecimentos dos fatos e pronto, fez a publicação dele, publicação que eu falo, ele escreveu e o livro ficou lá como um belo contexto histórico daquele tempo, que a Bíblia não fala do período interbíblico. A Bíblia não fala. Agora, esse extra-bíblico fala, que é um pano de fundo excelente, excelente, excelente. E a pena que a minha Bíblia católica se foi, mas eu vou tentar adquirir, que eu quero fazer um material para me ministrar sobre o período interbíblico. Muito bom. Então, um método para você estudar bem a Bíblia é conhecer o fundo histórico dos acontecimentos.
o método gramático histórico é o melhor método de interpretação bíblica. Gramático porque foi escrito por homens, inspirados por Deus. Histórico porque tem um fundo histórico em cada texto bíblico, em cada passagem, em cada situação, tem um contexto histórico que você só vai poder fazer uma aplicação boa no seu estudo, na sua pregação, na sua devocional, se você tiver conhecimento do fundo histórico cultural. E o método gramatical é para você saber de uma palavra, do que significava antes e que significava hoje, figuras de linguagem, quando é um exagero, quando é uma hipérbole. Então, vai ter que tem que lançar a mão de todo esse material humano para poder interpretar a Bíblia, porque ela é divina, mas ela foi escrita em linguagem humana. Já pensou se Deus fosse falar em linguagem totalmente divina? Era pior do que em latim, lá no tempo da igreja, na era das trevas. Pior do que latim. Porque latim ainda tinha gente que sabia. Agora, uma linguagem totalmente divina, tipo assim, a língua estranha, ninguém entende, a menos que seja interpretada. Se fosse uma língua estranha, meu irmão, todo mundo ia estar leigo de Deus. Foi escrito numa linguagem humana. Mas eu não creio na Bíblia. Até quando as perguntas da Bíblia, já respondendo. Mas eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. E homens de cultura tal. Engraçado, o pessoal usa esse argumento, mas o que na história não foi escrito por homem, né? Então, se a gente for colocar... Ora, Davi, se eu aceito o livro de Platão, que foi escrito supostamente por ele, eu não vou aceitar a palavra de Deus, é porque o povo sempre procura um motivo para não ter contato com a verdade. Toda vez que o homem, é uma lição para nós, tenta fugir da verdade, ele vai inventar as desculpas mais escabrosas e sem lógicas possíveis. Foi escrita por homem, mas isso é que torna a Bíblia bela, que é divina e ao mesmo tempo humana. Deus fez tudo perfeito para que eu pudesse crer, entendendo o que ele estava me falando. Ele escreveu na minha própria língua. Ele não processou o homem, ele não espiritualizou o homem como é Chico Xavier, como os espíritas, psicografando a Bíblia. Não foi assim. Foi o sopro, foi Deus guiando o homem. Ela é plenária e verbal. Plena, verbal. Amém? Amém. Aí os homens em diversas épocas, em épocas mais diferentes, em situações mais diferentes, escreveram a Bíblia. Davi escreveu a Bíblia em tempo de guerra, em tempo de paz, Salomão em tempo de fartura, Moisés no deserto, Davi, Jeremias numa tristeza, num momento muito crítico. Alguns escreveram no exílio, alguns salmos foram escritos no exílio, onde a língua hebraica se perdeu e tiveram que escrever numa língua totalmente no aramaico. Então, foram escritos nas mais diversas situações, de culturas diferentes. Oséias era boiadeiro. Essa era uma das últimas perguntas, Marcos, assim, que o pessoal questiona muito, né? É porque eu tô deixando tu falar, porque tu tá dando uma aula mesmo, eu tô deixando, né? Tu tá entrando nos assuntos. Mas a pergunta era essa mesmo, né? Como ter certeza de que a Bíblia é toda a divina palavra de Deus, sendo que ela foi escrita por homens de épocas e culturas diferentes, né? O pessoal bota muito em xeque isso aí. Rapaz, como é que uma palavra que Deus deu para Davi lá naquela época vai se aplicar na minha vida hoje? Aí tem muito crente hoje, eu acho que tu já deve ter visto, que tem medo de pregar o Antigo Testamento, né? Às vezes quer pregar um novo, não, porque aquilo é para aquela época. Outros já pregam demais o Antigo Testamento. Outros têm medo. Aí acaba virando judeu, né? Acaba judaizando demais. Mas assim, ó, tem que ter um equilíbrio. Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer o seguinte. Cada palavra, por que eu disse que ela é plenária e verbal? O que é que significa isso?
a inspiração ela foi plenária e verbal. Por quê? Verbal significa que cada palavra que tem na Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E plenária, porque todas as palavras, todas foram inspiradas por Deus. Verbal, cada palavra. Plenária, de uma forma plena. Cada palavra, gerando um todo, foi inspirada por Deus. Quando alguém te perguntar como se deu qual foi o tipo de inspiração que a Bíblia recebeu, era plenária e verbal. Cada palavra formando um todo é palavra de Deus. Plenária, todo, verbal, cada palavra. Amém? Então, é chamada o Theopneutos, que é chamado sopro de Deus. Homens movidos pelo Espírito Santo, como diz lá 1 Pedro, se eu não me engano, 20, 21. Homens movidos, ou seja, carregados, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram essa profecia que não é de particular elucidação ou interpretação. Sim, Davi. Agora, respondendo, né, a questão que tu queria saber do Antigo Testamento. Antes de tu responder, se por acaso a live travar, eu vou reabrir de novo, porque tipo o Instagram ele tem um limite do tamanho da live. Só que a gente precisa terminar o raciocínio, e se ela travar aqui e acabar o tempo, que não dá para ver o tempo, aí eu vou reabrir a live de novo e a gente continua. Viu? Amém? Então pode continuar. Beleza. Então, amados, olha, a questão do Antigo Testamento é assim. Santo Agostinho disse o seguinte, que o Novo Testamento estava oculto no Antigo e o Antigo foi revelado no Novo. Deu para entender? Só aí bastava. Para acabar essa discussão, eu não posso pregar o Antigo Testamento. Eu posso pregar. Posso ou não posso? O Antigo Testamento não é mais válido? Amado, Paulo diz que toda palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda. E se ela é inspirada, a palavra de Deus não perde as suas credenciais e nem seu valor. Então é válido pregar Gênesis, é válido pregar Êxodo, é válido pregar Levítico, que é um monte de regra, um monte de cerimônias, é válido pregar aplicando-a em nosso contexto, pregando tudo apontando para Cristo. É válido. O Antigo Testamento, ele pariu o Novo. O Novo Testamento, ele deu luz revelativa ao Antigo. Paulo, não. O autor de Hebreus fala que Cristo cumpriu as sombras das coisas passadas, ou seja, ele cumpriu boa parte do Antigo Testamento, dos ritos, das cerimônias, dos sacrifícios, das ofertas. Então, o Antigo Testamento é palavra, tal qual o Novo Testamento é palavra de Deus, que testamento significa, no termo grego e hebraico, significa aliança, pacto. Então, muita gente diz acertadamente a antiga aliança e a nova aliança, o antigo pacto, o novo pacto. O hebreu fala muito disso, né? Esse é o sangue do novo concerto, do novo pacto. Então, ele foi validado. E Marcos, falta 25 segundos para encerrar o tempo. Aí eu vou reabrir a live de novo e tu me manda o convite. Pessoal, a gente vai continuar. Beleza. Vamos lá. Vai lá. Aí daqui depois vamos para a última